Olá, amados de meu Deus, é uma alegria para nós sempre estar aqui em contato com vocês outra vez através do nosso programa Café e Fé. O nosso objetivo de sempre é anunciar a boa notícia, a boa nova, o Evangelho, a mensagem do Deus que se fez carne, que se fez gente. Eu gosto dessa ideia de um Deus encarnado, um Deus conosco, um Deus que sente na pele a realidade das pessoas a quem ele veio salvar e que por sua graça, além de ter habitado conosco, o Espírito Santo vem fazer com que ele habite em nós, sendo nós aqueles recipientes da presença de Deus nos nossos corações. Os links estão aí na tela da sua TV, youtube.com/piblondrina1 e facebook.com/programa Café e Fé, tudo junto. Eu quero dizer que nós contamos com você, contamos de verdade como nosso parceiro, como nosso aliado, para que esse programa ele possa continuar. Você sabe que tem custos nisso e a sua colaboração é muito importante para que a gente possa continuar pregando aqui. Se você achar que isto é importante também, nós ficamos muito gratos e contamos com a sua colaboração nas orações, porque as lutas são grandes e sem o suporte espiritual nós ficamos realmente sem chão. E divulgue para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho das insondáveis riquezas de Cristo, um público cada vez maior. Nós vamos a um breve devocional e já voltamos. Bom dia, meus queridos, estamos aqui novamente para meditarmos em cima daquilo que Deus diz na palavra dele. E eu quero ler o texto de Romanos, capítulo 1, que nós lemos semana passada, quando o apóstolo Paulo vem dizer para nós aqui no versículo 16, pois eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O que é o Evangelho? Nós temos tentado trazer aos irmãos essa palavra boa nova. O Evangelho é uma boa nova de Deus. O Evangelho é Deus descendo para salvar o pecador. Aquilo que João vai dizer, no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Evangelho é a vinda de Jesus para esse mundo. Para quê? Para salvar, para me salvar, para salvar cada um de vocês, para nos dar uma nova vida em Cristo Jesus. E Paulo diz aqui que o Evangelho, ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Existe uma condição, que é uma condição sine qua non no Evangelho. Que condição é essa? O crer. Nós precisamos ouvir o Evangelho, precisamos ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra, e quando nós ouvimos a palavra, quando nós somos confrontados com a palavra ela vai trazer uma reação a cada um de nós.
Nós podemos crer nessa verdade ou não crer nessa verdade. Como que o Evangelho vai operar na vida de uma pessoa? Quando essa pessoa crê, ela exerce fé. O que é crer? Crer é você olhar para a palavra e colocar ponto final e não ponto de interrogação. Você tem uma das mulheres que me deixam muito feliz na Bíblia, Maria. Quando o anjo vem para ela e traz a notícia que ela ia ser Salvador, o Salvador do mundo ia nascer por intermédio dela, ela virou e falou, mas como pode ser isso? Se eu não tenho marido, se eu não tenho homem? E o anjo falou, a sombra do Onipotente virá sobre ti. E o ente que será gerado será chamado Filho de Deus. E Maria vira e diz, eu sou a escrava, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E Maria virou e disse, eu sou a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E a Bíblia diz, e o anjo ausentou-se dela. Por quê? Porque ela ouviu a palavra e ela creu na palavra. Ela deu crédito no que Deus estava dizendo. E naquele momento, Maria ficou grávida pelos ouvidos. Então, meus queridos, esse evangelho que nos transforma, esse evangelho que opera nas nossas vidas, ele começa de dentro para fora, tirando de dentro de nós o nosso pecado, colocando dentro de nós a vida de Cristo, e a condição é crer. Simplesmente crer. Jesus disse, eu quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Eu não entendo, eu não compreendo isso. Eu nasci dia 15 de junho de 1970. Como é que Cristo me atraiu se eu não existia? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa. Ele me atraiu no corpo dele porque a palavra de Deus está dizendo, porque a palavra dele está dizendo. E quando eu digo amém, quando eu digo eu creio, a palavra vai se cumprir em mim, como Maria disse, cumpra-se em mim segundo a sua palavra. Que o Espírito Santo revela essa verdade em cada coração de vocês. Fiquem agora com o pastor Glênio, com essa palavra, e que o Senhor abençoe cada um de vocês. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Eu tenho me dedicado nesse programa no assunto da salvação da alma. Esse já é o de número 17. Por que essa insistência? Porque a falta de compreensão desse assunto é fatal. Eu já fui salvo no meu espírito da condenação do pecado. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Mas eu tenho uma alma que é extremamente complicada. Uma alma cheia de traumas, cheia de fobias, cheia de conceitos e preconceitos inadequados. E essa salvação requer um processo. A salvação da alma só pode ser efetuada, de fato, com a presença do médico ferido. O médico ferido é o Senhor Jesus Cristo, que traz nas suas mãos as marcas do Calvário e que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Nós precisamos abrir a Ele as nossas chagas para deixá-lo tocar nelas. As minhas dores carecem do bálsamo do Calvário, carecem de um toque especial de Jesus, mas eu preciso me abrir para Ele. E seria curado apenas pelas mãos feridas, pelos meus pecados, Ele pode me tocar. Isto requer, de fato, primeiro, a negação da minha própria identidade.
não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isto aqui é uma declaração extremamente importante. No caso do paciente de nossa narrativa, houve um momento crucial. O homem que lutava com Deus, Jacó, ele diz, o homem pergunta a ele, como te chamas? Como te chamas? E ele respondeu, Jacó. Aqui reside um quebra-cabeça. Este homem é a sua alcunha, esse nome aqui é a alcunha de um homem que na sua confissão ele confessa ser réu penitente. Quando ele diz, meu nome é Jacó, ele diz assim, eu sou um trapaceiro, eu sou um suplantador, eu sou um transgressor. Quando você confessa quem você é de fato e não tenta esconder a sua identidade, aí começa o processo de cura da sua alma. Nada é melhor do que a luz da aurora celestial e a verdade para identificar a verdadeira identidade das pessoas. Naquela manhã radiante, chegou o fim de um fugitivo histórico. Jacó sempre fugia todas as vezes que ele trapaceava alguém. Mas no Val de Jaboque acabou a sua história de trapacear, de enganar. Então, aquele homem disse, quando ele disse, meu nome é Jacó, ele disse, não te chamarás mais Jacó, e sim Israel. Pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste, é o que diz Gênesis 32, 28. A vitória aqui é defendida como uma pessoa que foi conquistada e vencida. E o troféu honroso foi dado ao lutador prostrado na lona. Isso é o contrário. Porque quando você dá o troféu, é aquele que nocauteia e não aquele que é nocauteado. Mas no reino de Deus, quando você deixa de querer ser o que você não é e aceita você ser o que você é, Deus transforma você naquilo que Ele quer que você seja. Isso é algo fora de série. O velho Jacó, o suplantador, o trapaceiro, o homem das trapas, morreu ao passar o vale de Jaboque. E daí para frente nós temos apenas a história de um príncipe manco, um príncipe claudicante, fazendo parte da Paralimpíada da vida, que ainda tentou dar uma carteirada de mestre. Ele ainda queria, querendo chamar a atenção, ele pergunta para o homem, como tu te chamas? Querendo saber a identidade de Deus. E ele respondeu, por que tu perguntas pelo meu nome? E ali o abençoou. Gênesis 32, 29. A alma do lutador, mesmo nocauteado, é insistente. Epa, isso eu quero dizer para você. Mesmo quando eu perco, eu quero ganhar.
Essa é a grande dificuldade que nós temos de receber os efeitos da morte de Cristo em nossa alma. Nós queremos ter algum privilégio de controle, algum privilégio até mesmo de intimidade com Deus. Como te chamas? Jacó queria saber. Eu disse meu nome é Trapaceiro. E ele disse, mas você não vai se chamar mais Trapaceiro, você vai chamar Príncipe. Um homem que tem uma identidade agora no céu, não mais na terra. Mas eu quero saber como é o teu nome. Isso aqui é a forma de controle que a gente tem. Jacó, já vencido, queria saber ainda quem é o seu Senhor. Felizmente, só temos a nota de que aquele lugar da luta foi denominado de Peniel. Peniel significa Deus se conhece face a face. Nós só conhecemos a Deus quando estamos na face de Deus, face a face. Não é a academia que explica a identidade divina, mas é a intimidade relacional com Ele. Não são os seminários, não são os cursos de teologia, ainda que isso seja importante. Deus sempre se revela ao espírito dos seus filhos e do espírito se comunica face a face com a nossa alma. Isso é tão importante. Esse processo permanente, onde somos salvos dia a dia de nossa velha história. De nossa história tão cheia de marcas difíceis. Eu quero dar uma paradinha aqui e voltar logo, logo. Então, a luz do dia já radiava no horizonte quando Israel cruzou Peniel. Nasceu-lhe o sol quando ele atravessava Peniel e manquejava de uma coxa. Gênesis 32, 31. A revelação legítima da pessoa de Deus é a nossa iluminação pessoal. Isto vem da luz de Deus, que é o próprio Cristo. É em Cristo que nós ganhamos a nossa identidade de príncipes do exército de Deus. Daí está o manancial da vida. Na tua luz, nós vemos a luz, diz o Salmo 36, 9. Israel é o nome de Jacó depois do seu nascimento do alto. É o nome que muda a essência do caráter. No lugar daquele trapaceiro há agora um príncipe celestial. E ele disse que a sua alma foi salva em Peniel, isto é, diante de Deus, face a face com Deus, foi que a sua alma foi liberta. Esta salvação da sua alma não foi um único ato,
mas um processo permanente de sua comunhão pessoal com Deus. Eu fui salvo no passado, no meu espírito, por um ato monérgico, soberano, unilateral de Deus. Mas eu estou sendo salvo na minha alma por um ato sinérgico, isto é, Deus age e eu reajo na minha comunhão pessoal, face a face com Deus. Somente quando vemos a nós mesmos em sua luz, revelando as tolices daquilo que somos, nós poderemos ver as mudanças em nossa psique. A iluminação do Espírito Santo e a revelação da palavra do Altíssimo desobstruem as barreiras do medo existencial. Retira de nós estas barreiras que estão dentro, nós preocupados. Elas abrem a porta do Espírito onde reside a vida de Cristo, para nossa alma ferida, a fim de nos libertar totalmente de toda vergonha e culpa que é tão desesperador na nossa alma, patrocinadoras essa culpa de nossas tolices, das nossas manias adoecedoras. Então, ele nos mostra a sua verdade, que irá nos libertar da escravidão sobre a qual estávamos vivendo, aquelas tolices, aquelas bobagens que nós estávamos vivendo. Nós precisamos de uma renovação do nosso jeito de pensar, que conduz a nossa mente mais e mais debaixo do controle do Espírito Santo. Eu devo dizer que eu preciso de uma obra diária na minha alma. Quanto mais nossos pensamentos estão sob o seu controle, mais nós podemos ser uma exibição dele mesmo, uma manifestação de sua operação em nós. Realmente isto é o que cada cristão necessita experimentar. Mostra com clareza no seu livro A Glória da Glória de Dyer que nós precisamos dessa manifestação de Cristo na nossa alma para que nós sejamos libertos. E o manancial da vida é Cristo. Cristo que opera a libertação da nossa alma. E a iluminação do Espírito Santo na nossa reação em obediência. Nós precisamos aprender a obedecer o que Ele vai fazer em nosso ser. A Trindade Santa, ela age em nós e aí o crente reage em obediente confiança, manifestando a vida de Cristo em seu interior, para que a glória de Deus se manifeste em nós. Se você se apega à vida de sua alma, você vai se perder. Mas se você abrir mão da vida de sua alma, disse Jesus, por minha causa, você encontrará a verdadeira vida. Essa é uma paráfrase de Mateus capítulo 16, 25. Quem ganha a vida, perde. Quem perde a vida, ganha. Jesus veio para salvar o espírito da condenação do pecado e salvar
a alma do poder do pecado. Tanto a condenação do pecado quanto o poder do pecado estão diretamente ligadas à obra de Cristo no Calvário e à obra de Cristo em nós. Jesus veio para remover a mancha original do pecado e para remover a mente avariada pelos trancos e barrancos de uma história traumatizada. Todos nós temos histórias problemáticas. De Jacó para Israel foi só um ato, um golpe certeiro. De Israel para frente, vemos o príncipe aleijado manquejando até o fim da sua existência. Ele vai o tempo todo pisando em falso, mas andando. Na salvação da alma, o processo claudicante do salvo espiritualmente será sempre a cura das feridas e das contusões de sua história dorida e traumatizada, sendo de cada vez mais uma, até que começa a boa obra, aquele que começou a boa obra vai concluir no final das contas. Jesus veio para salvar completamente as nossas almas. E Ele deseja que nos tornemos uma expressão viva dele mesmo, sem impedimento ou barreira. Não há escravidão, ferimento, montanha, vale que seja difícil demais para ele nivelar, para ele curar, para ele mudar. O seu poder é mais do que suficiente. O seu amor é irrestrito. Sua graça é plena, mesmo para os casos mais difíceis. Por isso também ele pode salvar totalmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles, diz o escritor de Hebreus, capítulo 7, 25. Quem foi salvo no Espírito, será salvo na alma. E quem está sendo salvo na alma, será salvo no corpo. E a pergunta que eu faço, você já foi salvo no seu espírito? Você foi regenerado? Você nasceu de novo? Então, se isso aconteceu, você vai ser salvo na sua alma. O espírito foi salvo, a alma está sendo salva e o corpo será salvo. Aqui nós terminamos hoje, mas espero encontrar você no próximo programa, se o Senhor permitir, de coração para coração.